Olá, eu sou Anne, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos imaginei que minha vida tomaria esse rumo. E hoje estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de uma coragem que eu nem sabia que tinha. E o mais incrível, eu ainda estou apenas no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, cresci aprendendo cedo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi dura, abandono familiar, falta de recursos e a necessidade de deixar a escola na quinta série. Foram centenas de desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Sabe o que eu aprendi? Que quando você recusa o aconchego da desculpa e escolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. Aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido, meu refúgio e a fonte de minha coragem. E hoje, aquela menina se tornou uma empreendedora de sucesso, dona de sua história e de sua força. Ninguém mais define meus limites, porque agora sei que sou capaz de superar qualquer barreira. E você? O que tem impedido sua caminhada? Lembre-se, sua maior fraqueza pode ser o seu ponto de partida da sua maior transformação. Se eu conseguir, você também pode. Acredite, lute e deixe sua história brilhar. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar vendo, mas hoje está no ar o episódio 2 do CoutoCast. Pois é, eu, Anne Couto, trazendo para vocês diversos assuntos e hoje eu vou trazer uma abordagem espetacular. Por quê? Porque eu acredito que dentro da nossa sociedade existem diversas situações que são pouco discutidas. E essa situação da qual nós vamos conversar hoje, eu acredito que você, se não viveu, mas conhece alguém que vive. E se você já viveu, você sabe o quão doloroso é. Eu hoje estou com a Luciene Maia, diretamente de Salvador, gestora e professora, gestora ambiental, tá? Numa outra oportunidade, a gente vai também ter um papo muito cabeça falando um pouco sobre o meio ambiente, mas o tema que nos traz hoje, os desafios das famílias de dependentes químicos e a necessidade de rede de apoio. Eu sei que para você que está assistindo agora, eu já comecei a me arrepiar, tá? E lá no final, eu vou dizer o porquê desse arrepio. Mas antes de nós começarmos o nosso papo, eu quero fazer aquela bela solicitação. Segue o nosso perfil, curte o nosso canal, tá? Compartilha, porque eu tenho certeza que esse tema vai mexer muito com você, tá? E dá aquele joinha, porque eu acredito que quanto mais pessoas tiverem acesso, vai gerar, sim, a transformação que elas precisam. Mas quero já lhe agradecer por você ter topado o desafio, porque eu sei que esse tema é extremamente desafiador. Eu sei que para nós, como mães, enfrentar uma sociedade que, antes de entender a nossa dor, nos rotula, nos julga, não procura saber o contexto, em que situação, em que condição as coisas se sucederam. Mas deixa eu te perguntar, Lu. Posso chamar de Lu, né? Pode. Deixa eu te perguntar, Lu, qual foi o maior rótulo? Qual foi o rótulo que mais te causou dor durante essa situação que você vem enfrentando? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sei o horário que você está nos assistindo aí, participando. Eu, como ela já falou aqui, eu sou mãe de 5 filhos, lindos filhos maravilhosos, e moro na nossa ilha de Itaparica, Bahia. Sejam bem-vindos. Comer uma acarajé, uma moquequinha de peixe, um marisco, estamos lá, hein? Sou ambientalista, sou professora também, aposentada da Marinha do Brasil. E assim, tive 5 filhos, e desses filhos, um relacionamento com o marido, né, o pai de meus filhos, graças a Deus, e convivi com ele 16 anos quando eu me separei. E assim,
incompatibilidade de gênios. Infelizmente, a vida me separou dos meus filhos, onde eu tive que ou eu levava os 5 ou não levava nenhum. Então, eu preferi me separar. Escolha, hein? Difícil escolha. Então, eu preferi deixar meus filhos com o pai, porque eu não tinha para onde ir e sabia que ele era um bom pai. Apesar de não ser um marido bom para mim, porque me separei, mas ele foi um bom pai. E aí, nos separamos e a gente mantinha contato porque tínhamos 5 filhos, tinha que decidir as vidas dos nossos filhos. E assim, ele como pai foi um bom pai. E eu acredito também ter sido uma boa mãe, né? Mas apesar de ser rotulada, né? Porque eu não consegui levar, ou levava os 5 ou não levava nenhum. E assim, graças a Deus, hoje, minha filha mais velha já está com 50 anos, a caçula está com 40, então eu tive um filho atrás do outro, fui mãe com 15 anos. Sério? Sério, já sou bisavó, já tenho um neto de eu não sou bisa, não, mas eu já sou avó. Já sou avó, tenho um netinho de 5 anos, o Otávio. Né? Tá vindo mais outro, menino também. E fui mãe aos 14 anos. Quase morri. Eu fui mãe aos 15 e já sou bisavó. Tenho 3 bisnetos. Olha só que legal. O Anthony, Juan e Maria Helena. E tenho 9 netos, 5 filhos. Já resumi a minha família é grande. Família grande, glória a Deus. E aí eu tive o meu terceiro filho. E ele, com 17 anos, ele conheceu uma pessoa. E aí essa mulher foi quem levou meu filho ao caminho das drogas. Ou seja, o que levou, a armadilha que fez com que ele caísse, né, nesse abismo, foi uma desilusão amorosa. Pessoal, por que eu estou trazendo esse ponto? Para quem você que está assistindo e que de repente viveu, ou vive, ou conhece alguém que esteja vivendo uma experiência como essa, quando você ouvir aquele tipo de julgamento de que um drogado, né, que gera uma discriminação, rotula de marginal e etc., nem sempre a pessoa é um marginal. Nem sempre a pessoa escolhe o mundo das drogas. É uma armadilha que eles caem. E é sobre isso que esse programa, esse episódio, ele tem hoje como esse objetivo, trazer para você essa consciência que é algo que ninguém escolhe. Ninguém escolhe. Eles entram como uma válvula de escape, como um refúgio. Pode ter sido isso. E aí a gente tem que trabalhar na sociedade essa conscientização de que antes de julgar, procure se colocar na dor do outro. Procure saber o contexto. Em que situação a pessoa entrou numa vibe como essa, que muitas das vezes ela permanece nela, não é porque ela gostou de estar lá, não. É porque ela não está conseguindo sair. E aí é onde precisa do acolhimento. E aí é onde entra o nosso papo. O acolhimento não só do dependente, mas das mães, das famílias. A gente tem observado muito que, além das mães atípicas, né, das crianças atípicas, a gente percebe também que os familiares dos dependentes, eles não têm um acolhimento, sempre tem essa resistência, esse olhar, sabe, meio que distorcido. Acha que usa drogas porque é vagabundo, é porque ele quer, é porque não quer sair, é porque a senhora dá subsídio, não é que dá subsídio, porque ele tem a renda dele, né? Mas assim, acha que a gente não... deixe lá, abandone. Mas como é que... Dê queixa na polícia, deixa ele virar gente de rua? Não posso. Como é que eu vou deixar um filho, uma pessoa que saiu das minhas entranhas, que ouviu o meu coração por dentro bater? Porque um filho no nosso ventre são 4, né? Eu sou 5. Foram 5 que ouviram o meu coração bater por dentro. Então, o que eu queria, o que eu quero para os meus filhos, era que eles tivessem uma vida digna. A gente, quando que é bebezinho, a gente quer o melhor para ele. A gente não quer ver ele na rua, ele na sarjeta, ele se drogando, ele sendo rotulado como marginal, ele tentando até suicídio, como foi o meu agora. Caramba! Ele chegou numa fase, mas só que o meu filho já tem mais de 15 anos lutando
para tirar ele nas drogas. É ele sempre internado. Para você ter ideia, a gente interna ele fica 1 ano, involuntário, na clínica. Né? E aí, quando ele sai, com 3, 4 dias, ele já está surtado na rua, porque ele utiliza os medicamentos, porque ele fica usando os medicamentos, e ali ele mistura com a droga. Ele tem a necessidade ainda de obter aquele prazer, que é o que ele gosta, mas não é o que ele quer. Então, eu acredito que eles querem, meu filho quer sair. É uma batalha interna, né? É uma batalha interna que ele não consegue. Hoje eu visitei ele disse, minha mãe, essa vez vai ser a última vez. Em nome do Senhor da Jesus. última vez que ele esteve aqui internado, em São Cristóvão, ele disse a mesma coisa. E toda vez é a mesma coisa. Então, o que é que existe perante os familiares? A maioria dos familiares, tios, primos, irmãos, né? Filhos deles também, acham assim, não, ele é a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Mas nós, como mães, a gente tem uma fé que ele vai sair dessa. E eu acho que quando a gente vê o sofrimento da gente, que a gente, poxa, no dia que eu recebo meu filho lá em Salvador, eu disse, meu filho, dessa vez ele me abraça, e minha mãe, essa vez foi a última vez. Com 4 dias eu vejo meu filho drogado. É uma coisa também, pessoal, que eu acho que vai fazer sentido para você, Lu. O ambiente. Porque ele, por mais que ele acredite que, né, que agora ele não volta, mas ainda ele está naquele processo de vulnerabilidade. Então, se ele tem acesso ao ambiente que colocou ele naquela situação, de uma certa forma, ele acaba tendo uma recaída. E uma outra coisa também que eu acho que pode fazer sentido para você é a questão das pessoas em volta. Trazer essas informações de uma forma indireta, de que não tem mais jeito, sim, de que, sabe, isso acaba nutrindo ele de que ele realmente não tem a força que ele necessita para combater. Acaba se entregando de uma certa forma, de uma forma inconsciente, claro. Ele quer, mas inconscientemente ele acaba validando aquilo que as pessoas estão dizendo assim, já deu, sabe, não tem jeito. O problema de George, ele não é amizades. O que é que ele faz? Ele sai da clínica, ele vai para casa onde ele se criou, morou com o pai, depois saiu, constituiu família, só que depois que a família abandonou, devido ao uso das drogas, porque imagine, meu filho trocou uma caçamba, 0 que o pai deu em 2011, ele trocou por um S10 e os 80 mil ele gastou todo com drogas. Aí vendeu S10, foi outro carro. Aí vai para o hospital, se interna, conhece uma pessoa no hospital. Aí tem relacionamento, aí começa a usar a droga ele e a mulher, quer dizer, não sai. Não consegue. Aí volta agora para casa onde a última internação dele. Ele voltou para casa onde é herança do pai, né? Todos os meus 4 filhos, cada um tem uma casa. E ele voltou para a casa do pai, onde tem os parentes dele em volta. Mas assim, ele quando chega, ele se tranca. Então as pessoas já ficam até com medo, devido já ao que acontece com as pessoas que são dependentes químicos, que eles, quando surtam, eles matam. Então as pessoas ficam apreensivas, os parentes dele, né? Ficam com medo, porque ele realmente fica violento, como foi agora, ele pulou do primeiro andar com 2 facas na cintura. Ele se jogou. Entendeu? E se ele cai em cima de uma pessoa, como quase caiu, ainda bem que a moça, quando viu ele na janela, saiu e ele era um sombreiro que tinha uma moça fazendo um jogo de bicho. E ele, quando chegou na janela para se jogar, ele gritou, a moça olhou para cima e viu. Saiu debaixo do sombreiro e viu ele em pé na janela para se jogar. Ela aí pulou para trás. Quando ela pulou, ele se jogou. Ele caiu em cima do sombreiro. Imagine você se tivesse o sombreiro, fosse aquele que tivesse uma porta. Mas ele estava com 2 facas, correu, se machucou, tanto é que está aqui, vai fazer cirurgia no pé, já tem 3 meses. Está com 2 dedos do pé quebrado, está com a platina que ele já tem no pé, está solto, então devido a tudo isso. Ou seja, ele já vem tentando contra a própria vida. Ele fica violento, então as pessoas ficam com medo.
Mas ela, quando ele vai sair do hospital, algumas dos familiares dizem, eu estou com medo, eu não quero ficar aqui, eu estou com medo de Alan. E eu não tiro da razão. Devido à violência, devido ao estado que ele fica, no estado psicótico. Ele fica fora de si, realmente. Sim, e aí pode acontecer dele matar alguém ou se matar, ele tenta contra a própria vida dele. Entendeu? Ele vira um bicho dentro de casa, ele bate, ele quebra as vidraças da janela, então ele pode acontecer alguma coisa pior. Então, o que é que acontece? Aí a gente consegue chamar o resgate, traz ele para a clínica. Em Salvador não tem mais hospital para ele, que o hospital já não aceita. No caso, ele está hoje internado aqui em Sergipe, mas foi de forma voluntária? Não, foi involuntária. Ele veio com resgate, é um custo alto, Sim. Ele tem que pagar para trazer ele para cá. Vem pelo plano de saúde, vem com ambulância, mas das outras vezes tivemos que pagar o resgate. A gente paga o resgate, pagamos o resgate de lá do bairro até o hospital, que é um valor que não é barato, que vem profissionais para levar ele. Sim. De lá do hospital, a gente transfere ele para aqui, porque não tem suporte lá mais para ele. O hospital, na realidade, não aceita mais George lá. Então, eu tenho que trazer ele para cá. Então, vocês veem, pessoal, para a família, preste atenção no depoimento da Luciene. Ela está falando aqui de questões financeiras, o custo para poder transportá-lo, mantê-lo, etc. Eu estou falando de custo financeiro. Agora, e o custo emocional? E o custo mental dela e das pessoas que estão em volta? Vocês viram que ela citou que as pessoas têm medo por conta do efeito psicótico. Realmente, a gente não pode julgar a reação das pessoas, porque, felizmente, não é o George que está, né? Ele está sendo dominado por um vício, né? Pelo efeito químico. Então, é natural que as pessoas realmente tenham essa resistência, né? Tenham esse medo, esse receio, é normal. Mas imagina só para uma mãe viver todo esse processo. Tem quanto tempo, Luciane, que você enfrenta esse desafio? Quase 15 anos. Quase 15 anos. Aí eu pergunto para vocês. Claro, o George precisa e deve ser assistido. Mas nesses 15 anos, a Luciene teve a assistência que ela precisava para poder ter forças e continuar? A Luciene teve pessoas que ouvissem e acolhessem sem julgar tanto ela quanto o filho dela? É sobre isso que esse programa hoje está abordando. Não é só sobre levar o acolhimento para o dependente, mas as famílias também precisam desse acolhimento. Porque eu tenho certeza que não está sendo fácil para ela enfrentar 15 anos. Tem sido a força do Senhor todos os dias. Eu não tenho dúvida que tem a mão do Senhor na sua vida, minha filha, para poder lhe sustentar até agora. Eu acho que só a fé mesmo, o querer e ter a esperança de que eu vou ver meu filho curado. Amém. Dessa doença. Amém. Porque é horrível, é horrível, é horrível. E assim, é muito triste a gente ouvir assim, você é besta. Deixa de dar. Quando ele sai, ele tem cigarro, ele tem alimento, deixe lá. Não vá não. Para que você vai lá? Porque eu moro na ilha e ele mora em Salvador. Então eu tenho que pegar ferryboat, me deslocar, Uber. Sim. Deixe lá, não vá não. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir quando eu posso. E às vezes quando eu não vou, porque eu não tenho condições físicas de ir ou mental, eu também sou discriminada aí, abandonou, não veio nem ver o filho. Então, de qualquer forma, se a gente acolhe, se a gente está de junto, a gente é rotulada. E se a gente não vai ao encontro dele, ou se nós não vamos, né, no caso, ao encontro dele, a gente também abandonou. Eu costumo dizer, sabe, nas minhas palestras, o seguinte: a gente nunca vai satisfazer as pessoas. Exatamente. Se você tá gorda, tá comendo demais. Se você tá magra, vige, agora tá anorexia, tá magrela demais. Se você se arruma, vige, é metida, é vaidosa. Se você não se arruma, é desleixada. Então, felizmente ou infelizmente, a gente não vai conseguir agradar a todos. Nem o Jesus, nem o Senhor Jesus agradou a todos. Exatamente. Então, eu costumo dizer, pai, se o Senhor Jesus não conseguiu agradar, eu não vou ter essa audácia. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer o que o nosso coração pede. Exatamente. Por mais que nos doa, por mais que seja desafiador, por mais que a gente seja julgada, apedrejada, enfim.
sabe? Só quem é mãe e que viveu e que vive algo parecido vai entender a sua posição. E quem não viveu e que através desse episódio agora possa começar a olhar de uma forma diferente, possa começar a olhar de uma forma empática. Pelo menos para você entender que não é sempre uma escolha, sabe, pontual. A gente, às vezes, realmente tem horas que a gente precisa olhar para nós mesmos e dizer assim, cara, hoje eu vou ter que deixar ele enfrentar essa barra sozinho. Mas não é porque ela queira abandonar, não é porque queremos abandonar. Não, é porque nós não estamos aguentando mais. E pela falta do apoio, por falta do acolhimento, a gente acaba jogando a toalha algumas vezes. Então, por isso, pessoal, é muito importante, no meu ponto de vista, é muito importante, Luciane, que além do dependente, as famílias tenham esse acolhimento, que os órgãos públicos, que as instituições comecem a estudar um pouco sobre isso e comecem a olhar também com carinho nessa questão de oferecer o acolhimento, oferecer um suporte terapêutico para as famílias. Exatamente. Porque, assim, imagina só, você disse que visitou ele hoje, né? Visitei hoje. Como é que você saiu de lá hoje? Arrasada. Mas ainda bem que eu estava com meu irmão do lado. Saí arrasada e saí um pouco feliz, porque feliz que eu digo assim, meu Deus, será que essa vai ser realmente? E meu irmão disse, Luciene, eu senti no ar que ele vai mudar, que ele virou para mim e disse, minha mãe, eu preciso sair de onde eu estou. Eu não vou mais usar drogas porque eu não quero morrer. E eu sei que se eu usar drogas, eu vou morrer. Então, eu como mãe de um dependente químico, eu sou codependente. Porque eu sou dependente daquele querer, a minha saúde mental também ficar doente. Porque eu fico naquela paranoia, eu fico querendo, de ontem para hoje quase que eu não durmo. Que gera aquela expectativa, aquela ansiedade, né? Exatamente. Chega lá, você no momento da visita, você vai naquela emoção, dizer assim, ai, já isso acaba. E hoje, quando eu cheguei lá, ele não sabia que eu ia visitar. Hoje não foi dia de visita. Eu vim para cá porque é 2 vezes no mês a visita coletiva. Sim. E eu não pude vir a semana passada. E como a minha irmã estava vindo para cá, eu aí aproveitei a carona dela, vim, fiquei aqui e aproveitei, liguei para o hospital, liguei para a clínica e pedi para ver meu filho. Isso desde segunda-feira que eu estou ligando. Olha. Daniel, fale com o Juan, fale com o Léo, deixa eu ver meu filho, eu vim para aqui, eu quero ver ele. Aí ele, me liga amanhã. Tentou negociar ainda, né, essa possibilidade. Aí ele viu meu desespero, ele queria ontem. Eu disse, eu não posso ir hoje, eu só posso ir amanhã. Quinta-feira eu acho que eu estou indo embora, eu estou dependendo de minha irmã para poder ir embora para Salvador, porque eu vim com ela no carro dela. Sim. Aí ele disse, eu vou ver. Eu disse, meu Deus, vê se consegue para amanhã, que seria hoje, quarta-feira. Ele, tá bom, 9 horas, tá bom? Eu digo, tá bom. Eu cheguei aqui na casa de Ari, 9 horas, aí eu já estava agoniada, porque já era 9, 9h10, 9h15, pegamos engarrafamento, e eu doida para chegar, puxar até 11 horas. Cada minuto, para mim, era 1 minuto a menos com ele, porque eles têm um regulamento lá. Sim. Tem um horário. E aí, quando meu filho me viu, ele, minha mãe, eu não acredito. Ele disse que ia ter uma pessoa, eu não sabia quem era. Eu nunca imaginei que seria a senhora aqui hoje. Eu disse, meu filho, e eu vim. Deus e eu é que sabe o que eu passei para chegar aqui hoje. Como sua mãe está. Mas a recompensa foi grande. Amém. Em receber aquele abraço tão gostoso de meu filho. Representa muito. Eu imagino. Entendeu? Eu imagino. É como diz, sabe? É como eu estava falando desde o início, né? Só quem viveu, quem vive. Para entender. Para entender exatamente a sua expectativa. Para entender aqueles dias que você está emocionalmente abalada, a fé abalada, entristecida, o coração apertado. E aí você chega, né? Cria toda uma imagem na sua mente, né? De como você vai encontrá-lo. Eu sei exatamente isso, né? Sei exatamente o que você está vendo. Por quê? E agora que eu vou conversar agora eu vou bater esse papo com vocês. Porque, Lu, também enfrento a mesma situação.
eu também enfrento o mesmo desafio. Eu tenho 4 filhos, como eu falei, o meu caçula também, né, entrou nessa armadilha. Coincidentemente, através de um relacionamento, né, ele iniciou essa situação aos 15 anos. Hoje também ele se encontra numa casa de acolhimento. Ele já está entrando para o terceiro, tá fechando o 2º mês. E assim, até Gabriel chegar nessa situação, foi muitas situações, sabe? Foram muitos desafios. Logo no início também vivi um processo de depressão, da qual me entreguei realmente, distúrbio de ansiedade, porque para mim foi um choque, né? Foi um choque. Eu, mãe dos 4, fui criada sem pai, comecei a trabalhar muito nova, como diz, vivi diversas situações que me levaram para esse caminho, mas eu não escolhi entrar nele. Amém. Eles, por sua vez, né, tiveram todo o conforto que eu pude oferecer, mas caiu nessa armadilha. E aí é onde entra aquela questão do, porque é marginal, porque é isso, porque é aquilo. Não é, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, Lu, é uma das coisas que eu observo, sabe? A falta do acolhimento para nós, mães, que enfrentam esse desafio. Mães, familiares, porque a gente sabe muito bem que a família em si, alguns, pelo menos graças a Deus, no meu caso, né, os meus outros filhos, né, me auxilia, né, tem um irmão meu que mora em Juazeiro, que também está sempre ali se comunicando, né, tem amigos, inclusive o pastor Ari, né, que tem me ajudado muito, junto com o Deise, nesse processo. E eu vou dizer uma coisa para você, minha irmã, só quem viveu ou quem vive sabe o quão desafiador é. O qual muitas vezes tem que ser realmente a força do Senhor para nos sustentar. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui para contar essa história. Inclusive por conta do período que eu vivi acamada, em depressão, trancada dentro de um quarto, e etc. Junto por conta desse processo do qual eu me vi no início. Porque para mim foi um choque. E no caso do Gabriel, no caso seu, teve que ser internado, né? Teve que passar por, né, de uma forma, teve que ter uma intervenção. No meu caso também houve uma intervenção, mas eu acredito muito que a intervenção veio do alto. Sim. Porque o Gabriel também estava com muita resistência em aceitar ajuda. E aí, quando foi em janeiro, aconteceu uma situação que levou ao extremo, e eu digo, ali foi o Espírito Santo realmente que agiu para dizer assim, agora ele vai aceitar ser sim tratado. Então, gente, pode até parecer assim, cara, ela teve coragem de falar sobre isso? Tive e vou sempre ter, exatamente com esse objetivo, de ajudar outras mães a se fortalecer nessa jornada, porque eu sei que não é fácil, assim como não está sendo para a Lu. Eu sei que você, mãe, que está me assistindo agora, que está nos assistindo agora, está enfrentando exatamente o que nós enfrentamos. Às vezes o abandono das pessoas, o julgamento errôneo, sabe? Os rótulos. E eu sei o quanto isso dói. Mas o convite para vocês que estão nos assistindo, vamos começar a nos unir. Vamos começar a levantar esse movimento. Buscar ajuda umas das outras. Para que esse movimento, esse acolhimento gere forças para que a gente continue lutando por eles. E levar essa força para que eles lutem contra esse vício. Porque a própria Bíblia fala, né? Que a luta não é contra a carne, é contra os potestades e as coisas espirituais. E eu acredito muito que assim como o Senhor tem algo muito grande na vida do Gabriel, tem na vida do seu filho também. Porque se ele tem tentado contra a própria vida e até aqui ele está de pé, ele continua... Tem algo da parte de Deus. Ali, tá deixando ele enfrentar o processo? Tá. Porque tem coisas que foi a escolha dele que levou ele ali. Não foi a senhora, tenho certeza que não foi a senhora que chegou e disse assim, toma isso aí, Não. Né? Como a senhora mesmo relatou. Foi através de uma desilusão amorosa que ele utilizou essa válvula de escape, né? Para poder ali, digamos assim, curar a dor do cotovelo, como diz a história. Mas aí acabou ele adoecendo de uma outra forma. Né? Ele usou esse elemento para curar a dor, né? Da ferida sentimental, e aí acabou agora abrindo uma outra ferida.
Mas diante desse papo, eu acredito que a partir dessa nossa iniciativa agora, a gente vai conseguir despertar outras mulheres. Esse é o nosso convite. Que você, mãe, que você, parente, que está enfrentando esse mesmo desafio, tome coragem de pedir ajuda. Olha, eu preciso de acolhimento e não de julgamento. Porque julgar vai mudar alguma coisa agora. Ser acolhida pode mudar muito. Pode não só fortalecer ambas, como ajudar a fortalecer eles que estão lá dentro, lutando para sair. Não abandone o seu familiar dependente químico. Entendeu? É muito importante essa parte do acolhimento, da ajuda, sabe? Da empatia. Mas daquela empatia onde você se permita realmente assim, a se colocar no lugar do outro, entendendo que muitas vezes não é por querer. Foi uma armadilha, foi um laço que ele caiu. E ele não encontrou aí da fórmula correta, a fórmula real de sair dessa armadilha. É sobre isso. Lu, o que mais você pode nos compartilhar dessa sua experiência que possa aqui estar ajudando? Eu fico assim, falo também das políticas públicas. Não existe um projeto do governo estadual, federal, municipal, né, em oferecer abrigos para terapias, como você falou, um grupo terapêutico. Existe o AA, no caso, mas a gente não tem acesso, não tem assim uma divulgação, não tem assim incentivos para que nos acolham. E até para ele mesmo, meu filho está num lugar ali onde hoje 3 meses no local custa R$21 mil. A família que ganha um salário mínimo vai ter condições? Muitas das vezes escolhe o abandono justamente por não ter. Foi muito bem pontuado esse detalhe. O meu filho está internado lá. Não é que eu possa pagar, eu não posso. Pelo plano de saúde. O plano de saúde que ele tem, lá tem convênio, então ele está. Plano de saúde. Eu agradeço as minhas filhas, né, porque ajudam a pagar o plano de saúde dele, porque não é um plano barato. E assim, quer dizer, é baratíssimo, em valor de R$21 mil, 3 meses. Imagine uma pessoa que... E quando eu falei 15 anos, não é desde 2015, e é 10 anos que meu filho está fazendo tratamento, né? E eu vejo uma família, como eu tenho uma amiga mesmo, que o filho dela, no caso, todo dia antes dela sair, ela tem que deixar o dinheiro para ele usar a troca. Ultimamente, a última semana agora no domingo, ele é aqui em Aracaju, mora no Augusto Franco. Ele pegou o celular dela e levou para a boca, para poder... E ela foi para a delegacia pela primeira vez depois, ele está com 20 e poucos anos. É a primeira vez que ela foi na delegacia e pediu uma proteção contra ele. Porque ele chegou até bater nela. Já chegou ao extremo, né? Extremo, entendeu? Então, ela está com medida protetiva, mas anteontem ela voltou para casa. E eu não sei, eu esqueci até de perguntar. Eu envolvida também com meu filho aqui, com a cirurgia do pé dele, eu acabei até de perguntar a ela como é que está a situação, mas a irmã dela me disse que voltou e que ele está tudo bem, mas que ela, antes de sair, ela tinha que deixar o dinheiro para ele comprar a droga dele, porque ele já vendeu quase tudo dentro de casa, as coisas que ela tem dentro do quarto trancado, ele já arrombou a porta, entendeu? Então ela não tem condições de pagar um plano de saúde para que o filho dela tenha um tratamento. E involuntário, não existe um local aqui em Aracaju que aceite um dependente químico involuntário, a não ser eu pagando pelo plano. E é realmente esse ponto, né, dos órgãos, né, de realmente do governo trazer uma política onde possa oferecer esse atendimento, esse acolhimento é importante, porque é como diz, ela chegou ao ponto de pedir medida protetiva do próprio filho, porque ela não tem condições de colocar para fazer um tratamento. Se tivesse, ela faria uma outra escolha, até mesmo para poder resgatar a vida do próprio filho. Existem os centros, que inclusive lá que eu procurei saber,
Eles disseram que tem pelo INSS, pelo SUS, Sim. mas ele tem que querer, ele tem que ser voluntário, entendeu? Involuntário, ele ir pelo resgate, ficar lá 3, 4 meses, 6 meses, não tem pelo INSS, só voluntário, então. E nesse caso, Lu, você agora trouxe um ponto que é interessante, a gente pode depois aprofundar no próximo episódio. No caso, esse processo de acolhimento pelo INSS, qual é o processo burocrático? Você já procurou saber? Porque é uma informação que quem está assistindo possa pensar, caramba, como é que eu faço para ter esse acesso? Eu conversei com o gerente, né, na última internação, até a Ari estava comigo, e ele me passou o formulário para preencher, para quando tiver vaga pelo SUS, falar com ele, convencer ele a ir voluntário, ele querer ir, Sim. Que é muito difícil. O dependente químico não quer. Ele só vai para um centro se tratar quando ele está no último estágio, assim, que ele fez alguma coisa, digamos, está devendo a boca, como eles falam. Então, com medo do dono, os traficantes matarem ele, como meu filho mesmo disse, minha mãe, tem um aqui que vem para aqui só para se esconder, o traficante não matar. Aí ele procura o centro de recuperação para se esconder. Aí fica ali 3, 4 meses, quando acha que já passou um tempo, ele sai. E aí não existe aquela coisa de ficar involuntário. Estou indo porque eu quero me libertar. Né? Não, involuntário é assim, como meu filho, eu trouxe ele a pulso, dopado, na ambulância, com médico, ele está ali, ele não sai. É como se fosse uma prisão para ele, mas não é uma prisão porque é um ambiente grande, é um sítio onde é todo de cerca elétrica, ele não tem como ele fugir. Não tem. Mas, assim, involuntário é quando ele não está por vontade própria. Sim. Eu coloquei ele lá e ele vai passar 9 meses lá. Com 9 meses, a terapeuta, o psiquiatra, me chama e pergunta, e aí? Eu aí pergunto, como é que ele está? Ele tem capacidade de uma ressocialização? Aí, não tem. Como é que tem que com 5 dias ele volta? Essa avaliação é importante, porque assim, imagina, ele passa por um período, né? Passa por uma temporada, aí as instituições, né, libera, né, dá alta, digamos assim. Só que aí realmente essa abordagem é importante, porque eles têm que avaliar esse ponto. Ele está pronto para voltar à sociedade, não porque ele vai fazer mal à sociedade, mas fazer mal a si próprio, né? Voltar a ter o acesso, se ele realmente está emocionalmente, psicologicamente pronto para enfrentar os ambientes, as situações que ele vai encontrar lá fora e resistir. Dizer, não, agora é a minha vida que é prioridade. Esse ponto também é muito importante, as instituições estudar cada caso, porque né, já tem um bom tempo que você vem tratando, né, com ele. Então, se de repente tivesse feito essa análise, eu acredito que teria tido êxito. Eles falam que, por lei, eles não podem passar de 9 meses. Porque tem a lei, senão é tido como cárcere privado. Então, as clínicas, é isso que as políticas públicas, os nossos políticos, teriam que rever isso. E já que a mãe, que é o representante legal dele, no caso eu vou deixar meu filho ali, pelo menos até o psiquiatra, psicólogos, terapeutas. Não, ele está em condições de sair e não voltar. Poxa, meu filho já ficou aqui a 4ª vez. Só aqui, então, são 4 anos, porque ele sai, ele passa 9 meses, já passou 1 ano, e com 3 dias que saiu, ele voltou a usar. Ou seja, ele ainda não estava pronto para esse enfrentamento. E só pode ficar 9 meses, porque a lei não permite, senão a clínica é tida, eles podem botar na justiça depois, entendeu? E não existe uma preocupação das pessoas que não têm condições para tirar essas pessoas desse habitat, botar em um local onde eles recebam tratamento gratuito do governo, para aquelas mães que não têm condições de pagar. Eu também não tenho, mas graças a Deus ele tem um plano de saúde que aceita. Entendeu? É muito importante realmente frisar esse detalhe, porque é como diz, os que vivem nas ruas mesmo, né? Imagina,
Se existisse essa política pública, né, de acolhimento, tal, um centro onde pudesse oferecer o tratamento, todo o processo para essas pessoas, eu acredito que até o índice de criminalidade diminuiria. Diminuiria, com certeza. Diminuiria, porque assim, uma das minhas áreas de atuação comercial é a área de vendas. E o mercado, ele só oferece aquilo quando tem demanda. Então, se existissem políticas que tratassem os viciados, automaticamente diminuiria o número de clientes para esse produto. Consequentemente, o impacto seria em quê? Nesse ponto que acaba destruindo jovens, adolescentes, famílias. Porque muitos começam, né, nos grandes centros, né, como Rio de Janeiro e por aí vai, eles começam a usar as crianças para esse mundo do tráfico e automaticamente acaba envolvendo os pobrezinhos nessa situação. Às vezes as mães não sabem que eles estão sendo usados dessa forma. E aí é onde eu digo para vocês, tem que analisar todo um contexto. Imagine você mãe solo, que é o meu caso, tá? Saio para trabalhar, certo que meu filho está na escola, está estudando, tal, mas tem alguém ali na região que alicia e acaba envolvendo ele. Desse aliciamento para traficar, acaba envolvendo ele como usuário. Aí eu te pergunto, a culpa é da mãe? A culpa é do jovem, do adolescente que foi aliciado? Não. Por que não? Porque eu tenho certeza que se eles tivessem sabedoria e maturidade suficiente para entender o quão perigoso é entrar nesse mundo, eu tenho certeza que eles não entrariam. Então, infelizmente, o mundo do tráfico acaba utilizando desse recurso. E depois que envolveu, já foi. Mas, Lu, eu quero agradecer muito por você ter topado esse desafio. Desafiador, viu? Quero desde já lhe convidar para um próximo, porque a gente vai dar continuidade a esse papo, porque realmente a sociedade precisa e necessita, tá? De entender que realmente é um desafio que precisamos de acolhimento. E quero que você deixe uma mensagem final para as mães que enfrentam, para as mães que não enfrentam, mas que conhecem aquela amiga que já enfrentou e que está enfrentando e que precisa de acolhimento, e para a sociedade geral. Para as mães, eu digo fé, resiliência, perseverança, porque nós vamos vencer e vamos ver nossos filhos curados. Eu creio. Amém. Eu creio. E para a sociedade, poxa, nunca faça isso. Porque você está apontando, você aponta um e vem 3. Então você está apontando, mas está voltando para você. Não faça isso. Faça isso. Segure, puxe, traga para você. Não abandone, não rotule. Porque é isso aí que uma mãe sofre ao ver, dizer, abandone, deixe lá. Mas mãe, não abandone não, vá em frente. Obrigada, Lu, obrigada. Faço minha... Desculpa, pessoal, porque bateu a emoção. Faço minhas palavras da Lu, certo? E digo para vocês, nesse momento, numa sociedade que está muito preocupada no ter, vamos procurar em ser aquelas pessoas que acolhem, em ser aquelas pessoas que ajudam, em ser aquelas pessoas que realmente pegam na mão do outro ao invés de apontar. Eu quero desde já deixar o meu grande abraço para todos vocês, lembrando que próxima semana tem mais um episódio com um tema super especial. Acompanha lá no nosso Instagram, @CoutoCast. E digo para vocês, o próximo episódio vai ser espetacular. E se você deseja patrocinar o nosso programa, vocês vão acessar lá o nosso perfil, mas também vocês podem acionar o nosso time comercial pelo número DDD 79 98167 4243. Eu quero desde já, mais uma vez, agradecer, Lu. Glória. Manda um beijão pra galera de Salvador, que eu amo Salvador. Quero receber você lá, hein? Vou, e aquela muqueca de siri mole, vou lá pra comer ela. Com bastante dendê. Isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo podcast. Olá, eu sou Anne, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos imaginei que minha vida tomaria esse rumo.
E hoje estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de uma coragem que eu nem sabia que tinha. E o mais incrível, eu ainda estou apenas no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, cresci aprendendo cedo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi dura, abandono familiar, falta de recursos e a necessidade de deixar a escola na 5ª série. Foram centenas de desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Sabe o que eu aprendi? Que quando você recusa o aconchego da desculpa e escolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. Aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido, meu refúgio e a fonte de minha coragem. E hoje, aquela menina se tornou uma empreendedora de sucesso, dona de sua história e de sua força. Ninguém mais define meus limites, porque agora sei que sou capaz de superar qualquer barreira. E você? O que tem impedido sua caminhada? Lembre-se, sua maior fraqueza pode ser o seu ponto de partida da sua maior transformação. Se eu conseguir, você também pode. Acredite, lute e deixe sua história brilhar.